Bom, queria meditar com vocês um pouco agora que a gente está concluindo esse ano. Então, vamos abrir a Bíblia em Eclesiastes capítulo 7, versículo 14. Diz assim: no dia da prosperidade, goza do bem. Aproveita esse dia, né? Mas no dia da adversidade, considera em que Deus fez tanto este como aquele, para que o homem nada descubra do que há de vir depois dele. Quando a gente lê esse texto aqui, a primeira estranheza que vai nos dar é que parece que está dizendo assim que Deus criou o dia bom e o dia ruim, né? O dia bom e o dia da adversidade. Então Deus está por trás dos dias maus e está por trás também dos dias bons. Mas na verdade o que Salomão está dizendo é sobre uma outra coisa da vida, é sobre o movimento da vida. Ele está falando assim, olha, quando vierem os dias bons, aproveita esses dias. Mas quando você encontrar um dia ruim, saiba que é da vida, é do movimento natural da vida, a aleatoriedade. É do movimento natural da vida que as coisas sejam boas num momento, em outros momentos haja adversidade. E isso me lembrou uma mensagem que eu recebi aqui de um amigo no WhatsApp, no Instagram. Como que a gente faz para lidar com essa adversidade, com um dia ruim e um dia bom, um dia ruim e um dia bom, essa adversidade, tudo, como é que a gente lida com isso como ser humano? E aí ele respondeu assim, bom, se não fosse assim, você não ia estar perguntando como que eu lido com o dia bom e o dia ruim, você ia estar me perguntando como que eu lido com o tédio. Você imaginou se fosse tudo igual, todos os dias iguais, se tudo desse certo sempre? A gente ia se envolver numa ansiedade, num estresse, porque as coisas estão entediadas, né? Então, quando Deus criou a vida, o movimento da vida aleatório, tem dias bons, dias adversos, vou usar esse termo, que é o termo que está aqui, inclusive, ele está criando um ritmo de vida que faz exatamente a vida ser interessante, faz exatamente a gente querer crescer, querer viver, ter dias diferentes uns dos outros. E ele fez a vida funcionando assim. Então, quando Salomão está falando isso aqui, ele não está dizendo que Deus fez o dia ruim porque ele queria que você tivesse um dia bom e um dia ruim. Não, ele está dizendo só que Deus criou a vida para funcionar assim, nessa aleatoriedade, para que ela seja vivível por toda a eternidade, para que ela seja interessante, para que ela seja a vida. E no verso 13, tem um negócio bem interessante que fala assim, atenta para as obras de Deus, pois quem poderá endireitar o que ele torceu? E logo em seguida, fala no dia da prosperidade goza o bem, mas no dia da adversidade considera que Deus fez tanto este como aquele, para que o homem nada descubra do que há de vir depois dele. O que essa frase quer dizer? Para que o homem nada descubra do que há de vir depois dele. É para que a vida seja interessante, para que eu não saiba o que vai ser o dia de amanhã, e eu crie meus planos, e eu me prepare para o dia de amanhã, seja lá como for que ele vai ser. Então, se a gente sabe o que vai acontecer amanhã, se a gente sabe o que vai acontecer depois de amanhã, se a gente sabe, qual seria o sentido da nossa vida, entende? Então ele está dizendo aqui, o que ele está falando aqui é sobre, não é sobre dias bons e ruins, ele está falando sobre movimento da vida, o jeito que Deus criou o mecanismo da realidade. E ele está dizendo assim, se Deus criou uma coisa assim, no verso 13, quem poderá mudar isso? Quem poderá endireitar o que ele torceu? Então, e é engraçado essa linguagem, porque no dia ruim, a gente acha que a coisa está torcida, né? E aí ele fala assim, você acha que você vai consertar isso? Em outras palavras, do que adianta lutar contra essa aleatoriedade da vida? Do que adianta lutar contra uma vida que é assim? Ela funciona assim, ela foi feita para funcionar assim. C.S. Lewis, ele dizia que são os dias maus que fazem os dias bons realmente valerem a pena. Já parou para pensar nisso? O dia bom ele fica melhor ainda exatamente porque você teve um dia ruim. E seria muito pior se fosse tudo diluído, né? Tudo igual. Então o texto diz, aproveite os bons dias e aceite que os dias de adversidade fazem parte. Lutar contra isso é lutar contra a própria natureza daquilo que Deus criou. Essa é a vida. E quando eu falo isso e a gente lê esse texto, me parece que nós hoje como seres humanos estamos muito despreparados para esse texto. Que a gente tem algum sonho na nossa mente de que a vida boa, a vida feliz é uma vida com dias ininterruptos de felicidade, de coisas boas. Mas isso é expectativa errada.
E o ser humano tem vivido com a expectativa errada, e eu acho que essa expectativa errada colabora para o nosso sofrimento no ano de 2020. A segunda conclusão que eu tiro desse texto, né, é que isso quer dizer que a solução para a felicidade não está na sequência de dias bons, sem falhar nenhum. Entendem isso? Se Deus fez a vida aleatória e vai ter dias adversos e vai ter dias bons, isso não quer dizer... Isso quer me dizer que a felicidade não está em ter um dia bom atrás do outro. Porque a vida funciona assim. Então eu preciso achar a felicidade, eu preciso entender o sentido da vida em alguma coisa que está fora da aleatoriedade da vida. Eu preciso entender que esse é o movimento natural. Lutar para termos apenas sucesso ou apenas dias bons é tentar endireitar o que ele torceu. E isso não faz sentido. O texto ele está dizendo que precisamos encontrar esse sentido em alguma outra coisa fora. Sabe um cara que era bom de entender isso, que entendeu isso muito bem, foi Jó. Jó, ele compreendeu isso quando ele perdeu tudo. Você não vê Jó pecando. Quando Jó perde tudo, você vê Jó falando assim: eu não tinha nada, não saí do ventre da minha mãe, não voltarei, bendito seja o nome do Senhor. Né? E ele ainda fala assim para a esposa: eu recebi de Deus tudo isso, o bem, e na hora que vem uma adversidade eu não vou receber? Não faz sentido. Então, o livro de Jó exemplifica bem essa sabedoria de entender que a vida funciona assim. Então, para onde a gente vai olhar para encontrar um sentido no pior ano das nossas histórias? Essa é a verdade, né? Eu acho que não tem ninguém aqui que conseguiu viver mais tempo para poder viver algum ano mais terrível do que esse que a humanidade tem vivido nos últimos 100, 200 anos aí, né? Talvez não 200, mas nos últimos 100 anos, pelo menos. A gente nunca viu a humanidade ser parada, né? Todo mundo ficar em casa. E essa é uma condição que só podia existir nesse tempo que a gente está hoje, porque a gente tem a globalização, a gente tem a internet, a gente tem as redes de comunicação. Antigamente, quando teve a última pandemia, que foi lá no começo do século XX, a gente não tinha essa comunicação toda e não teve como fazer lockdown, por exemplo. Né? Agora teve como. Então a gente fez uma coisa que a humanidade nunca tinha feito em sua história. Então a gente está vivendo momentos realmente épicos da história da humanidade, porque não existiram semelhantes em outro tempo. E como é que a gente vai fazer para dar sentido a isso, a entender essas coisas, né? Primeiro eu quero lembrar que a gente está sempre buscando por algo novo, algo que a gente não tem. Vocês sabem disso, né? Cada um de nós sente isso, né? Cada um de nós vive isso. A gente está sempre buscando alguma coisa que a gente não tem. Isso faz parte da vida também. E aí, o que acaba causando essa busca por algo que a gente não tem é que isso faz a gente focar tanto naquilo que a gente não tem para poder alcançar, que faz a gente não perceber o que a gente já tem. E aí o maior risco da gente focar tanto naquilo que a gente não tem é a gente perder aquilo que tem ainda mais valor do que aquilo que a gente persegue. Então é possível que a gente já tenha muitas coisas mais valiosas do que aquilo que a gente está procurando. Mas a gente take for granted, né? A gente parte do princípio que aquelas coisas já são nossas, já temos, então não preciso mais me preocupar com elas, eu não preciso mais dar valor a elas tanto quanto eu preciso dar àquelas que eu ainda não tenho. Mas momentos de grande perda criam um reality check. Por isso, em momentos de perda, é que a gente valoriza as coisas que a gente perde. A gente está cansado de falar isso em português, né? No Brasil, lá, a gente fala que a gente dá valor naquilo que a gente perde. Quando a gente perde, não é mais nosso, é que a gente vê como aquilo era valioso. Que estava em minha posse, que eu tinha aquilo, era super valioso, mas eu não tinha a noção do quão valioso era, simplesmente porque eu não estava olhando e dando valor para aquilo naquele momento, porque a minha atenção estava voltada para aquilo que eu não tinha. Quando grandes perdas surgem, a gente perde o chão e a gente começa a ver naquilo que a gente realmente pode se agarrar e a gente redescobre as coisas que a gente já tinha.
e que a gente não estava dando valor. Nessa pandemia a gente perdeu coisas valiosas, a gente perdeu parte da nossa liberdade de ir e vir. Quem aqui pôde ir para o Brasil, né? Tava preciso muito. Muito engraçado que quando eu e a Bruna fizemos os planos para vir para os Estados Unidos, a gente fez tudo certinho para poder voltar para o Brasil a hora que a gente precisasse. Pegamos o visto estudante lá no Brasil, fizemos todo o processo, estendemos todo o processo para poder fazer tudo certinho, porque se por acaso a gente viesse a ter um filho aqui, a minha mãe, que tanto queria ter uma neta, pudesse ver a sua neta, ou seu neto. E fizemos tudo certinho, planejamos tudo bonitinho. E aí veio a pandemia. E falou assim, quem foi que disse que você tem a liberdade de ir para onde você quiser, quando você quiser? E aí a gente percebe que o quão valiosa é a nossa liberdade de poder ir para onde a gente quiser. O privilégio que a gente tem. E que em tempos passados, dependendo da época que você vivesse, talvez você não teria. Quem diria pegar um avião e fazer uma viagem de horas de um continente para o outro? Há alguns anos atrás isso não era nem possível. A gente perdeu nossa liberdade no lockdown também, né? Não só nas viagens internacionais, mas até nas viagens internas. Poucas vezes eu saí daqui, poucas vezes a gente saiu da nossa casa, a não ser que eles tinham um trabalho essencial, que precisavam trabalhar. Perdemos o contato social. A gente está aqui fazendo no Zoom essa reunião, cadê a igreja? Cadê aquele momento dos abraços, todo mundo sai para se abraçar? Cadê aquele momento no final que a gente come, aquela comidinha boa lá? Cadê? Perdemos o emprego. Muitos de nós perdemos o emprego. Perdemos as condições de sustentar a nossa família na maneira como a gente sustentava. Muitos de nós perdemos o estilo de vida. Perdemos a renda, né? Perdemos certezas. Muitas certezas desapareceram nesse período. Perdemos 1 ano e meio. Digo 1 ano e meio porque eu acho que a gente só vai voltar ao normal mesmo no meio do ano que vem. Alguns perderam a saúde. Alguns perderam pessoas amadas. Pessoas que a gente amava e que às vezes a gente não tinha tanto contato. Mas que na hora que se foram a gente percebeu que faltou contato com elas. Alguns perderam a vida. E alguns perderam a esperança junto com os seus próprios planos que foram destruídos esse ano. E a gente ganhou muito pouco nesse ano. No máximo, um aprendizado, né? E ganhar mesmo esse ano foi difícil para todos nós. E talvez, gente, por tudo isso que a gente perdeu, 2020 seja o ano da gratidão. Porque nos fez entender quanta coisa valiosa a gente tem. Queria pedir para você fazer esse exercício comigo aqui agora, né? Toma um tempinho aí, vamos tomar um tempinho, uns 2 minutinhos de silêncio. Para e pensa no que você não perdeu. E quão valiosas essas coisas são. Pensa nos familiares que não perderam. Os que ficaram do seu lado, que estão do seu lado agora. Estão aí, num ano em que ceifou várias vidas. Eles estão aí do seu lado. E a sua saúde? Mesmo que você tenha pego Covid, você está aqui nesse Zoom agora. Que valor que tem a saúde, que é uma coisa que a gente nunca presta atenção, né? Saúde é um troço que a gente só percebe mesmo quando está doente. Pensa um pouquinho, 1 minutinho aí. Reavalia na sua cabeça o que você não perdeu de tão valioso que você tem. Quando eu olho para a minha vida, eu consigo fazer uma conta, botar num papel, tudo que eu perdi esse ano. E se a gente olhar só para isso, a gente deixa de perceber tudo que a gente tem, né? E o que a gente tem
e se manteve conosco durante esse 2020 é mais do que motivo para a gente louvar e agradecer a Deus pelas suas misericórdias em nossa vida, por nos ter mantido com tanta coisa que é valiosa de verdade para a gente. O emprego não vale tanto quanto a vida de um pai e de uma mãe que ainda está aqui entre nós. A perda da sua renda, da dificuldade de ir e vir, não é tão valiosa quanto o fato de você ter a sua saúde em um ano que as pessoas estão aos baldes se perdendo, né? Perdendo sua vida, na verdade. Então o ano 2020 foi o ano do reajuste dos planos. Foi um ano do reajuste da humanidade, né? O ser humano ele se arroga o que consegue fazer as coisas. A gente criou tanta coisa, criamos a tecnologia, o avião, a internet, os telefones, a gente cria coisas, cria riqueza, a gente realiza, e de repente vem um choque de realidade para lembrar, ser humano, que nós somos como neblina, diz Provérbios 27. E essa lembrança é importante porque ela valoriza o momento que eu estou vivendo. A gente pensando em legado, vem um negócio como esse e fala assim, legado do quê? Legado de quem? Então 2020 foi o ano do reajuste dos nossos planos, mas foi o ano do reajuste na Terra. Para apontar o que realmente interessa. De nos dar um sentido de gratidão e de contentamento, que é a palavra que a Bíblia usa, né? Estar contente com aquilo que a gente tem. Que é uma coisa que a gente perde muito. Né? Eu achei muito bom, de tudo que aconteceu de ruim, e uma das coisas que aconteceram de ruim, que acabam afetando a renda de muita gente, inclusive a minha, mas que foi muito bom, foi o choque no consumo que o ser humano recebeu. Né? A gente vivia para comprar, para fazer as coisas, para gastar dinheiro, né? De repente tomamos um choque de consumo, vai comprar agora. Vai comprar iPhone agora, no meio da pandemia? Vai mesmo? Faz sentido um negócio desse? Faz sentido? Né? Começou a não fazer sentido nos consumos que a gente fazia. Então foi um ano do reajuste para a gente entender as coisas que realmente dão valor, e a gente percebeu que o que realmente tem valor não são coisas. Mas o sentido da nossa vida, ainda assim, não pense que eu estou aqui falando para fazer aquele discurso de, foca no que você não perdeu, porque isso é realmente valioso. Mas espera aí, aquilo que você não perdeu não quer dizer que você ainda não possa perder, porque a vida é uma aleatória. Então o sentido da nossa vida ainda não está nas coisas que a gente não perdeu. Embora a gente tenha que ser grato, sim, por elas. Embora a gente tenha que entender que, sim, elas são muito valiosas e estão em nossa posse graças à misericórdia de Deus. Mas ainda assim, não pode ser isso o sentido da vida, não pode ser isso que nos faz passar pela aleatoriedade da vida. Né? Eu queria abrir a Bíblia com vocês em Salmo 142 e eu ler essa última passagem com vocês. Salmo 142, e eu vou ler para vocês aqui do verso 1 em diante, um pouquinho antes de Eclesiastes aí, né? Ao Senhor ergo a minha voz e clamo com minha voz. Suplico ao Senhor. Derramo perante Ele a minha queixa. Na sua presença exponho a minha tribulação. Acho que esse foi o ano de muitos de nós aqui, né? Quando dentro de mim me esmorece o espírito, conheces os meus caminhos. Sabes que no caminho em que ando me oculta uma armadilha. Literalmente o ano 2020, porque dependendo de onde você está, né, há uma armadilha chamada Covid sendo posta contra cada um de nós. Olha à minha direita e vê, pois não há quem me reconheça. Nenhum lugar de refúgio. Não tem para onde fugir. Ninguém que por mim se interesse. Isso aqui é uma frase que ecoa forte no coração dos imigrantes, né? Não há ninguém que por mim se interesse. A ti clamo, Senhor, e digo, tu és o meu refúgio, o meu quinhão na terra dos viventes. E eu gosto muito dessa última frase, o meu quinhão na terra dos viventes, mas é uma frase complicada, né? O que é quinhão, gente? Fala pra mim, o que é quinhão? Tem alguém aqui vivendo no século XIX para saber o que é quinhão? Quinhão é a palavra para prêmio que João Ferreira de Almeida achou na época dele, que ele fez essa tradução. Prêmio.
Ele está dizendo assim, o meu prêmio na terra dos viventes é o Senhor. O que o salmista descobriu é que nada vale mais nessa vida do que ter a Deus na sua vida, do que saber quem Ele é. O dia é bom ou ruim, mas eu tenho a graça. Eu tenho a graça. O dia é bom ou ruim, mas eu tenho esperança de um Deus que já veio uma vez e prometeu que vai vir de novo. O dia pode ser bom ou ruim, mas Deus prometeu que vai enxugar todas as minhas lágrimas. O dia pode ser bom ou ruim, mas por causa de Deus eu vou ver meus queridos de novo. O dia pode ser bom ou ruim, mas eu tenho a vida eterna em Cristo Jesus. Eu já tenho o prêmio. Eu já tenho a melhor recompensa, eu já tenho a melhor coisa que essa terra pode me oferecer, que é o Senhor. Ele é o meu refúgio e Ele é o meu prêmio, a minha recompensa, o meu presente na terra é ter a Cristo, é ter a Deus, é não estar sozinho porque Ele está comigo, porque eu tenho as promessas dEle, porque Ele vai reconstruir tudo o que foi destruído, porque eu tenho graça para ter vida eterna. E eu lembro de uma história que eu acho que eu já contei para vocês, mas vale a pena contar aqui, nem todo mundo ouviu, mas uma vez enquanto eu comportava e estudava para fazer teologia, eu fui comportar numa cidade muito quente, cidade de Paulínia, em pleno verão, muito quente, estava um calor terrível naquele dia, e eu entrei para fazer uma entrevista com o pastor de uma igreja, que a gente queria apresentar o material para eles, pastor de uma igreja evangélica, e estava eu e meu companheiro, meu primo, Léo, e a gente entrou na sala do pastor para conversar com ele, e a sala tinha ar-condicionado. Sabe quando você entra na sala assim, tá tão quente, quando você entra na sala você sente o tss, sabe? Dá aquela geladinha, aí, nossa, que lugar maravilhoso que tava ali dentro, tava estalando o ar-condicionado, e a gente conversando ali, e ficamos ali e tal. Quando a gente terminou a conversa, e terminou de falar o que a gente estava conversando, a gente levantou para sair, abrimos a porta e saímos. E quando a gente abriu a porta e saiu, já sabe, né? Aquele bafo quente vem. E o pastor que ia voltar para a sala, porque é o escritório dele, olhou pra gente saindo naquele bafo quente e falou assim, vocês vão sair nesse calor? Era meio-dia. Nesse exato momento que a gente saiu da sala dele, era meio-dia. E ele falou, vocês vão sair aí nesse calor andando? Porque a gente estava andando pela cidade, né? Não tínhamos carro, estávamos a pé. E aí a gente falou, vamos, tem que continuar trabalhando, né? E aí ele falou uma frase que me marcou. Ele falou assim, ainda bem que a gente vai pro céu. E aquilo mexeu comigo de um jeito, porque eu falei assim, cara, eu saí, os próximos passos que eu dei pra fora da igreja dele ali, na área de fora da igreja, que eu fui andando até o portão, eu fui pensando nisso, eu falei que é verdade. A gente tá passando um calor miserento aqui, a gente tá passando todo esse sufoco pra conseguir uma graninha, pra conseguir pagar os estudos, pra fazer teologia, né? Tudo isso aqui acontecendo, mas no fim das contas, um dia eu vou estar no céu. Isso aqui, eu vou rir disso aqui. Isso aqui vai ser uma história para contar. Aquilo me deu uma perspectiva para o meu dia tremendo. Só que o diabo é terrível. Porque ele ouviu a frase também, ele viu que eu tava empolgado com ela, que eu estava deixando ela entrar no meu coração, e falou assim, então peraí. E jogou um marimbondo dentro da minha blusa. Mas sem brincadeira nenhuma, eu saí da igreja e o marimbondo entrou dentro da minha blusa. E me picou aqui no peito. Rapaz, uma dor violenta. Que é isso? Matei o bicho assim, segurando na camisa, assim, não sabia nem o que era. Quando eu fui ver, era um marimbondo que entrou na minha camisa. Então presta atenção. Eu saio, pego o sol, aquele calor, aquele bafo. O cara fala assim, o pastor fala assim, ainda bem que a gente vai pro céu. Aí eu falo, nossa, as dores dessa terra não são nada. Realmente. Vamos lá, vamos derreter no sol. É isso. E aí vem o marimbondo e fala assim, é mesmo, é? E eu com aquela dor. E na hora que aquilo aconteceu, a minha mente estava tão ligada nas coisas espirituais daquele momento que eu falei assim, eu brinquei aqui falando que foi o diabo, mas enfim, pode ter sido a aleatoriedade da vida, né? Mas naquele momento eu falei assim, eu não vou deixar isso aqui me abater, porque ainda que tá doendo pra caramba, eu vou pro céu.
Então, a minha alegria, o meu refúgio, está no Deus que eu tenho. Está em saber que Ele me ama e que Ele vai corrigir todas as coisas. Está em saber que o ritmo dos dias é transcendido por Ele, que vai além de cada um dos dias, que está comigo nos dias ruins e está comigo nos dias bons. Vai além das minhas perdas e dos meus ganhos. As suas promessas são um refúgio para mim. É nelas que eu me refugio, porque eu sei que Cristo vai voltar, porque Ele falou que ia vir uma vez e Ele veio. Ele vai voltar de novo. A sua graça é o nosso prêmio, eu não preciso de mais nada se eu já tenho a vida eterna mesmo sem merecer. E isso, tudo que eu acabei de falar aqui, é o que realmente importa. E isso tudo que eu acabei de falar aqui é a conclusão do livro de Eclesiastes. E com isso em mente é que Paulo fala: nem a morte nem a vida, nem os anjos nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o que está para vir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos capítulo 8, 38. Então esse ano de 2020 pode ser o pior ano das nossas vidas, mas ele pode ser também um ano de gratidão. O ano 2020 pode ser um ano em que a gente sofreu muito, mas também pode ser um ano em que nos ajudou a entender quantas coisas valiosas a gente tem, e a maior delas é o Senhor. Que privilégio a gente tem de falar dele. Que privilégio a gente tem de estar aqui hoje, ouvindo sua palavra, conversando sobre ele. Que privilégio a gente tem de poder se refugiar nele. Que privilégio que a gente tem de ter a graça. Que mesmo a gente sendo torto, pecador, falho, mesmo a gente andando longe de Cristo, a sua graça nos traz de volta. A sua graça nos purifica. A sua graça nos perdoa. E a sua graça diz o seguinte: para aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Eu tenho tudo o que eu preciso para os dias ruins e para os dias bons no meu Senhor. Eu não preciso tentar corrigir a aleatoriedade da vida. Eu não preciso ficar sonhando que todos os dias vão ser maravilhosos. Vai ter dia com marimbondo, vai ter dia com sol forte, vai ter dia com muitas dificuldades. Em todas elas, Ele é meu refúgio. Em todas elas, Ele está comigo. E em todas elas, eu tenho a graça que nada pode tirar de mim. Nada é capaz de me separar do amor de Deus, porque é a ação dele na minha direção. Ninguém tem mais força do que ele para me amar, para me alcançar. Então nada pode me separar do amor de Cristo. Então que esse ano de 2020 não se torne apenas um ano com registros ruins, mas que seja um ano de mudança da sua postura diante da vida. Uma vida que anda com Cristo, uma vida que anda com Deus e que sabe que mesmo nessas oscilações todas, a gente pode contar com Ele. Não para fazer a nossa vontade, né? Mas para fazer aquilo que realmente importa. Que Deus te abençoe e que Deus te dê um ano de 2021 melhor do que esse, mas acima de tudo, com você tendo mais atenção àquilo que vale e àquilo que importa, que é Deus e as pessoas que estão ao nosso redor.